Bom, você pode ir abrindo as suas Bíblias em Apocalipse 8 e 9. O nosso texto é longo, são 2 capítulos que a gente vai ler hoje. Então, como o texto é muito longo, eu não vou lê-lo inteiro antes do sermão. A gente vai lendo ele à medida que a gente for passando pelos pontos. Mas hoje nós vamos finalmente falar do derramamento da ira de Deus. É o dia em que a ira de Deus é derramada sobre a terra. Você deve lembrar que nós estamos falando sobre este período da abertura dos selos. João é levado aos céus, João vê na mão direita daquele que está sentado no trono um rolo. Este rolo tem um selo, não apenas um selo que lhe impede de ser aberto, mas 7 selos que prendem esse livro para que ele não seja aberto. João chora, e então ele vê que o cordeiro que foi morto para vencer abre aquele livro, abre os 6 primeiros selos, e cada selo que é aberto deste documento que traz a ira de Deus, é um documento tão poderoso, é um livro tão terrível ao seu modo, que o simples abrir o selo desse livro já traz para a terra reverbera parte da sua punição. 6 selos são abertos, catástrofes variadas inundam o mundo que vivemos, e então, antes do 7º selo ser aberto, nós temos o relato de Deus marcando alguns judeus missionários celibatários que pregariam o evangelho quando convertidos nesse período, e então um grupo incontável de cristãos sendo levados e arrebatados até Deus, para que eles não participem desse dia da ira. Como diz 1 Tessalonicenses 5, em um grande discurso escatológico, Deus não nos preparou para participar desse grande dia da ira, que é profetizado várias vezes no Antigo Testamento, como o dia que Deus viria para punir, não os crentes, mas os ímpios. Então, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9, nós temos o início deste derramar da ira. É o dia do Senhor. O dia do Senhor, no contexto bíblico, é o dia em que virá essa ira manifesta sobre os ímpios neste mundo. Mas não se engane, o dia da ira não é um dia, não é uma coisa que acontece em um único momento, em 24 horas. O dia da ira é um momento, é algo que começa aqui em Apocalipse 8 e 9, mas continua até o fim do mundo. A ira, então, começa a ser derramada no versículo 1, quando o 7º selo é aberto. Falar de ira de Deus é uma coisa que pode soar inadequada. Nós geralmente pregamos um Deus de amor. Já vivemos em um mundo com tanta maldade, com tanto ódio, com tanta catástrofe. Os pecados geralmente se acumulam por causa da ira que é derramada, que sai dos nossos corações e é derramada contra outras pessoas. Quando Jesus fala sobre os 2 maiores mandamentos, ele fala de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso parece ser o oposto de ira, ser o oposto daquilo que nós deveríamos entregar às outras pessoas. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós somos ensinados a amar, a perdoar, a não resistir ao maligno, a dar a outra face. Oramos para que Deus perdoe os nossos acusadores. Jesus vai dizer que nós oramos por aqueles que nos perseguem. Uma postura de ira não é a postura do crente. A postura do crente é uma postura de amor, de perdão e de graça. E por isso, se Deus é a manifestação máxima do amor, do perdão e da graça, se Ele é aquilo que todos nós deveríamos ser em termos de santidade, então devemos imitar esse Deus de amor, misericórdia e graça. Mas a verdade é que isso não é toda a verdade. Sim, Deus é o sumo amor. A Escritura diz que Ele é amor. Cristo se manifesta como aquele que é manso e humilde de coração. Mas também existe um lugar que nós tememos acessar, mas um lugar real em Deus, de uma ira, de uma raiva justa, santa,
que provém diretamente do seu caráter. Uma ira que nós devemos amar. Amar a ira de Deus é entender que a minha ira humana raramente representa a justiça do Senhor. É isso que Tiago vai dizer, que a nossa ira não manifesta a justiça de Deus. Eu geralmente estou irado quando alguém me prejudica, eu estou irado quando os meus planos não se manifestam, eu estou irado quando sou provocado por alguém, eu sou irado quando o pecado cresce em mim. No entanto, Deus se ira não por causa de uma resposta divina a algo que lhe incomoda. Deus se ira não como quem tem uma resposta destemperada a algo que sai do seu controle, porque nada sai do controle de Deus. Deus se ira porque, sendo Ele a justiça e sendo Ele o depositário final das nossas esperanças de que o mundo seja então colocado em ordem, o Deus Santo é também o Deus que vem para receber e acolher a ira da qual abrimos mão. Por que é que eu posso não me irar? Por que é que eu posso não fazer justiça com as próprias mãos? Por que é que eu posso dar a outra face? Por que é que eu posso deixar para lá e perdoar? É porque eu sei que há um Deus, que é o Deus da ira também. E que Ele é quem é o responsável por trazer justiça, por trazer vingança, quando é necessário. É isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Em Romanos 12, Paulo vai dizer: não façam justiça com as próprias mãos. Não se vinguem. Não se vinguem. Mas deixem Deus encarregado da ira. A nossa postura de não buscar a justiça com as próprias mãos, a nossa postura de guardar as nossas raivas aqui dentro, a nossa postura de dar a outra face, passa também pela certeza que há um Deus justo, um Deus vingador, um Deus que trará a justa paga a cada um de seus inimigos. Queridos, talvez isso seja para você estranho, um Deus irado. Mas como podemos dormir à noite? Como poderíamos sobreviver em um mundo tão caído e tão terrível como esse que vivemos, se não houvesse um Deus de ira? Irmãos, tem dias que eu só durmo à noite porque eu sei que existe um inferno. Se não houvesse o inferno, haveria dias que eu dormiria pior. Deixa eu lhe dar um exemplo. Domingo passado, dia 16 de fevereiro, um crime hediondo tomou conta das notícias aqui do nosso estado. Uma universitária chamada Nathani Alves, de 20 anos, foi morta a pedradas depois de ter sido sequestrada por 3 homens na saída do culto da sua igreja evangélica, em uma das cidades do nosso interior, Quixeramobim. Os 3 assassinos, após presos, disseram que pretendiam o assalto para pagar a dívida de um dos 3. Mas o carro acabou abandonado, assim como o corpo de Nathani, que foi encontrado às margens da Avenida CE 266, em Laranjeiras e Banabuiú. Diante da audiência de custódia, que foi realizada nesta segunda-feira, os homens que tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça por latrocínio foram analisados pelo juiz, e o juiz deu um laudo falando que eles tinham completo desprezo, mesquinhez e desapego pela vida humana. Fecha aspas. Me digam, como é que a gente consegue viver, sabendo que a gente vive em um mundo em que uma jovem de 20 anos pode estar saindo do culto da sua igreja e ser sequestrada e morta como se sua vida não valesse nada? Como é que a gente pode viver a vida sabendo que esses homens talvez peguem 6 anos de prisão, se o juiz alegar que foi um homicídio simples? Talvez 12 anos de prisão, caso o juiz julgue que é um homicídio qualificado. Se eles não forem réus primários, um deles é. Mas eles não sendo réus primários, pegando a pena máxima, vão pegar 30 anos de prisão. Vão poder viver parte da velhice como cidadãos comuns. Quanto tempo você acha que esses homens passarão na cadeia? Me responda, como o pai e a mãe de Nathani podem viver depois disso? Se eles são evangélicos como a filha, sobram 2 posturas importantes. A mais importante é a postura completamente sobrenatural do perdão.
Eu já fui muito impactado por vídeos de pais e mães em tribunais perdoando o assassino de seus filhos. É o tipo de coisa que só é possível com um poder muito sobrenatural do Espírito Santo atuando no coração de um crente. Um poderoso testemunho do Evangelho. Mas veja, existe também uma expectativa por justiça. Uma expectativa por justiça humana, já que acreditamos que os magistrados existem para punir os homens maus, mas sabemos que a justiça humana é falha, muitas vezes leve. Há uma expectativa, então, também da ira de Deus. Há uma expectativa de uma justiça divina. Nós podemos perdoar porque podemos esperar a justa paga do mal hediondo por um Deus que se ira em nosso lugar. Eu só consigo controlar a minha raiva porque eu sei que Deus está com raiva e que a raiva de Deus é implacável. Eu só posso controlar a minha ira pessoal contra os monstros que andam sobre esta terra, porque eu tenho certeza de que a ira de Deus cairá sobre essa terra. Eu posso lutar contra a minha vontade terrível e avassaladora de fazer justiça com as próprias mãos, porque eu sei que Deus fará justiça com as suas mãos, e as mãos de Deus são despedaçadoras. Quando nós lemos Apocalipse 8 e 9, nós lemos a manifestação de algo que oramos. Quando oramos a famosa oração dominical, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que venha o teu reino, essa é uma oração que inclui Deus vir despedaçar os inimigos. Inclui o cumprimento escatológico de tudo aquilo que a gente lê e que acha esquisito nos salmos do Antigo Testamento. Quando no Salmo 5 fala de um Deus que se ira contra o ímpio, quando o Salmo 7 fala de um Deus que tem ódio daqueles que praticam a maldade, quando o salmista ora para que Deus despedace, para que Deus esmague, para que Deus parta ao meio, nós lemos aquilo nos Salmos e às vezes é complicado fazer aquele salminho devocional no culto doméstico. A gente ora, Deus quebra os queixos dele, arranca as mandíbulas. E a gente tenta dar uma suavizada para os filhos não ficarem tendo pesadelos. Mas o que o livro dos Salmos prenuncia é o cumprimento, é a realização de um pesadelo. É o pesadelo que virá contra todo aquele que escolheu o caminho da maldade, o caminho da vida hedionda, o caminho de manifestar neste mundo a crueldade, o mal e a descrença. Em Apocalipse 8 e 9, no dia da ira do Senhor, é o dia em que Nátane será vingada. É o dia onde os mártires serão vingados. É o dia onde o nosso desconsolo com a maldade desse mundo será finalmente satisfeito. Orar a Deus e pedir para que Deus traga justiça, orar a Deus e pedir para que Deus tome conta do mundo, orar a Deus e pedir para que Deus realize o seu propósito e faça a sua vontade, é também orar para que Deus traga de forma cabal e final a justiça e a vingança que os crentes tanto anseiam. Nós lemos no capítulo passado e no capítulo retrasado de Apocalipse, os santos nos céus, orando e perguntando quando é que virá esse dia da ira. Irmãos, nós oramos para que Deus perdoe, nós oramos para que Deus transforme. Nós não fazemos orações imprecatórias, orando para que Deus mate maus políticos, ou para que Deus mate pessoas ruins, ou para que Deus destrua pessoas que não amamos. Não, não. Jesus deixou muito claro que nós não fazemos as imprecações do Antigo Testamento mais. Nós oramos por quem nos persegue, nós amamos quem nos maltrata. Cristo na cruz não fez orações imprecatórias, Cristo na cruz orou para que Deus perdoasse quem lhe matava. Estevão, sendo apedrejado, não orou por vingança, não orou por outra coisa senão para que Deus perdoasse. A nossa postura é de um perdão fácil, mas esse perdão só existe porque sabemos que aqueles que rejeitam o perdão receberão a justiça, uma justiça pela qual também ansiamos. Ansiamos para que o mínimo de pessoas possível tenha que participar do recebimento dessa justiça e dessa vingança. Pregamos o Evangelho, evangelizamos para que o número cada vez menor de pessoas tenha que passar pela ira. Mas ansiamos para que aqueles que serão alvos da ira a recebam e bebam até a última gota daquilo
que é a justa paga do mal realizado nesse mundo. No versículo 1, nós temos então o momento em que o 7º selo é aberto. Então esse 7º selo, ele sozinho se manifesta também como 7 punições que recaem sobre o mundo. Se a simples abertura de cada um dos selos já trazia males sobre o mundo, então agora que o último selo é aberto, aquilo que está dentro do livro será então manifesto. E esse último selo também trará ele por si só 7 punições sobre o mundo. Hoje nós vamos olhar para as 6 primeiras dessas punições que vêm em forma de som de trombeta sobre o mundo. O verso 1 diz que quando o Cordeiro quebrou o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Existe aqui uma contrição que se dá nos céus diante da severidade da ira que há de ser derramada. Os céus que incessantemente entoavam louvores a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, pela sua santidade. Agora, nem os anjos, nem os seres viventes, nem os anciãos, nem mesmo os santos nos céus conseguem abrir a boca para proferir louvores. Diante da severidade, diante da grandeza do que está diante deles. Finalmente, o rolo, o livro da ira está aberto e finalmente a trombeta tocará para derramar a punição do Senhor sobre o mundo. É o que é profetizado em Sofonias 1:7, quando diz: calem-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. O Senhor preparou o sacrifício. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar as autoridades, os filhos do rei, todos os que se vestem como estrangeiros, castigarei todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos senhores. A ira de Deus há de se manifestar. Nós precisamos, então, irmãos, assim como aqueles nos céus, sermos sérios, atentos, reverentes diante da severidade dessa ira. Olhamos para ela com contrição, com humildade, reconhecendo a nossa própria necessidade de graça. Reconhecendo que uma vez que Cristo morreu na cruz por nós, é disso que escapamos. Você tem medo do diabo, irmão? Você tem medo do inferno? Irmãos, quando a Escritura fala que nós somos salvos, nunca diz que somos salvos do diabo. Nunca diz que somos salvos do inferno. A palavra salvo geralmente é usado nas epístolas para falar de sermos salvos da ira. O dia da consumação e manifestação da ira desse Deus, deveria existir silêncio na terra também. Se tivermos o coração de ver o mundo espiritual, diante da mensagem da ira, nós deveríamos tremer. Não ouvir isso como só mais um sermão. Não como um pastor, talvez meio esquentadinho, falando umas coisas meio grosseiras para ver se mexe a gente. Não, não. Deve existir dentro de nós uma contrição severa diante do fato de que há um Deus grande e poderoso que nos tratou como filhos, mas que virá com a sua espada para aniquilar aqueles que batalharam contra ele. Então vide o verso 2. Os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Então o 7º selo, o selo derramado da ira, era tão forte que ele sozinho é dividido em 7 flagelos em som de trombeta. Vem o primeiro, diz o verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou na terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Queridos, eu não sei se você percebeu isso aqui. Mas o que é que o anjo joga na terra? Ele joga na terra um incensário que tem o que nesse incensário? Tem as orações dos santos. Quando essas orações dos santos chegam à terra, o que acontece? Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. A consumação, então, irmãos, da ira de Deus vem como resposta das nossas orações. As nossas orações por justiça, as nossas orações por um Deus que tome conta do mundo, serão respondidas. As orações dos missionários, as orações dos pais, de todos aqueles que teve seus filhos
vitimados, as nossas orações diante das injustiças do mundo, todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus, sofrendo, cada uma dessas orações que parecem sem resposta, serão respondidas plenamente, porque não existe oração sem resposta. Existe oração acumulada no altar nos céus. Essas orações serão lançadas na terra e a sua oração, o seu clamor, descerá para destruir. Porque há um Deus que usará os nossos clamores, os nossos pedidos por misericórdia celeste. Ele usará a nossa oração como instrumento de punição. Foi isso que vocês fizeram contra os meus filhos. Vocês perseguiram a minha igreja. Vocês vitimaram as minhas ovelhas. Vocês se tornaram inimigos do meu povo. Será a oração do meu povo. Muitas orações das quais vocês zombaram. Muitas orações das quais vocês trataram com descaso. Orações que só existiram como resposta à maldade que vocês praticavam contra o povo de Deus. Essas orações, às vezes pequenas, às vezes que não parecem nada, às vezes um mero clamor diante de Deus, são orações que virão como meteoros, que virão como trovões, que virão como relâmpagos, que virão como terremotos, virão como vozes, diz o texto. As vozes das suas orações farão parte daquilo que Deus usará para destruir aqueles que se levantaram contra o povo de Deus. A gente deve confiar na justiça, irmãos. Nós podemos ter paz. Paz em saber que Deus não ignora as orações dos santos. Paz em saber que Ele intervirá na história por justiça. Muitas vezes nós nos entristecemos diante de um mal que prospera e de uma justiça que parece que nunca será manifesta. Mas o Apocalipse nos lembra que Deus não ignora as orações dos santos e que Ele intervirá na história para fazer justiça, porque as orações dos santos têm um impacto eterno. Nossas orações contribuirão para o Apocalipse. As nossas orações fazem parte do plano de Deus para a história. Como não perseverar em oração, confiando que Deus age através delas, mesmo quando nós não vemos os resultados imediatos, como resposta àquilo que oramos. Deus acumula nossas orações com Ele, e Ele usará nossas orações no seu plano histórico de punição dos ímpios. Então diz o verso 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O Apocalipse vem das orações dos santos. A ira só virá e só será derramada porque os santos oraram. Porque Deus quer que nós oremos por coisas que não podem falhar. Deus quer que a gente ore não simplesmente pelas pequenas coisas da vida. As nossas orações devem ser orações escatológicas. Devemos orar mais pelo Apocalipse. Às vezes a gente pastoreia alguns jovens que dizem: pastor, eu não sei pelo que orar. E a verdade é que a gente poderia estar orando pela manifestação daquilo que é inevitável. Porque a nossa oração não existe apenas para que Deus nos dê coisas, existe para que participemos do que Deus está fazendo na história. Nós participamos do Apocalipse por meio dos nossos joelhos diante do Senhor, clamando para que Ele manifeste finalmente o dia de sua ira. Será que se a igreja orasse mais, não estaria já acumulado o bastante das orações dos santos para que Deus consumasse de fato a sua ira? Claro que nós não sabemos, não podemos falar assim. Há um Deus soberano que marcou o tempo das coisas, mas e se Deus tiver marcado o tempo das coisas em um momento tal que considera, às vezes, o nosso desleixo na oração? Temos desleixo na oração porque só queremos orar pelo carro novo, pelo emprego, por alguma coisa na vida, pelos sentimentos. Deveríamos orar mais pela manifestação do fim, para que Jesus volte, para que Ele alcance os seus, para que então a história encontre a sua consumação. Desejar o Apocalipse é orar mais pela justiça divina sendo manifesta nesse mundo. Então, começam as trombetas. A primeira trombeta está no verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada.
Na primeira trombeta, morre 1/3 da humanidade, mais uma vez. 1/3 da humanidade já havia morrido em um dos selos anteriores, agora mais uma vez, outro terço da humanidade morre. Morre também 1/3 das florestas que são queimadas, incluindo aquilo que é comestível. Certamente os animais sofrem aqui. Primeira trombeta traz, então, catástrofes naturais que envolvem o meio ambiente, envolvem matérias-primas, envolvem a alimentação. Aqui em um nível mais profundo do que a gente teve antes com os selos. Vem a segunda trombeta, verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. E morreu 1/3 parte das criaturas do mar, e foi destruída 1/3 parte das embarcações. Catástrofe nos oceanos, algo que ele descreve como uma grande montanha flamejante. A gente pode imaginar como um meteoro, alguma coisa que envolve os astros celestes, até porque mais à frente ele vai falar bastante dos astros celestes. Talvez caia, a Terra seja atingida por forças que estão para além do nosso próprio planeta e cai no mar como uma montanha flamejante, matando 1/3 parte das criaturas marinhas, matando pessoas que estão embarcadas. Há um fenômeno onde 1/3 do mar fica com aspecto de sangue. Se esse é um fenômeno natural ou um fenômeno miraculoso, não sabemos, mas certamente evoca uma das pragas do Egito, quando o mar vira sangue. Agora, a praga que cai sobre o Egito começa a cair sobre o mundo, não mais em um mar, em um ambiente localizado, mas começa a atingir 1/3 da terra. O mar com formato de sangue, com aparência de sangue. Vem a terceira trombeta no verso 10. O terceiro anjo trocou a trombeta, e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terra, sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se transformou em absinto. E muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Então a gente tem novamente uma estrela que cai do céu. Aqui a ideia é justamente também de uma força celeste, uma estrela, um meteoro que cai na terra. E quando cai na terra, agora não afeta só os oceanos de água salgada, mas afeta a água doce. 1/3 parte dos rios, fontes de água vão embora. Agora as pessoas não mais lutarão por causa da fome, começaram a lutar também por causa da sede. Essa estrela recebe o nome de absinto, significa literalmente no grego amargo. A ideia de amargor. As águas agora não se tornam mais tragáveis com a queda desse possível meteoro. Quarta trombeta, verso 12. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse, e 1/3 parte do dia, também da noite, ficasse sem luz. Agora nós teremos catástrofes que estão para além do espaço terrestre. Agora o sol talvez encolha, perca 1/3 do tamanho. O que eu mais vejo são cientistas dizendo, não, um dia o sol irá encolher, um dia o sol irá encolher. Bom, irá. Um dia 1/3 parte da força do sol se perderá. A estrela não mais, a nossa estrela maior, nossas maiores estrelas não vão mais ter essa força. As estrelas começarão a morrer. Nós teremos agora, com a luz do sol enfraquecida, a lua não refletindo mais essa luz do sol da mesma forma. Mas isso não é o pior. O pior ainda virá. Se você ouviu com atenção a abertura dos 7 primeiros selos, você vê que tem um padrão. Os 4 primeiros selos são mais brandos, e os 3 selos seguintes são mais duros, com o último sendo o pior de todos. Aqui nós temos a mesma coisa, as 4 primeiras trombetas não representam ainda o pior, as 3 trombetas seguintes é que representam um aprofundamento dessa ira. Tanto que um nome é dado a essas 3 trombetas seguintes. São os ais de Deus. Diz isso no versículo 13. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com voz forte, ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. As próximas 3 trombetas serão ainda piores que as 4 primeiras. O texto chama de os 3 ais. A 5ª trombeta, a 6ª trombeta
e a 7ª trombeta. A 5ª trombeta, o primeiro ai, fala de figuras demoníacas, não sabemos se são demônios ou se são entidades, monstros mesmo, controlados por forças demoníacas que virão sobre a terra. Aqui no capítulo 9, no versículo 1, diz: o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Cairá sobre a terra algo que vai parecer um astro, mas agora de forma ainda mais séria. Ao invés dessa força que cai sobre a terra, talvez não seja exatamente um meteoro, talvez uma entidade mesmo, um ser demoníaco sendo lançado sobre a terra. O texto não deixa isso com clareza, mas diz que ao invés de prejudicar os mares e a água potável, essa força demoníaca abissal é liberada agora sobre a terra. Essa estrela cai sobre a terra. O verso 2 diz que ela abriu o poço do abismo, e desse poço do abismo, saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Há uma escuridão sobre a terra que se intensifica diante da abertura de um abismo que traz forças monstruosas e demoníacas contra os homens. Muitos homens têm medo de irem ao inferno. Muitos deles não sabem que é o inferno que irá a eles. Não simplesmente os homens irão para o inferno virá. As forças demoníacas virão com mais força e intensidade contra o mundo. Diz o verso 3: também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhe foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. Então somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O texto fala de uma praga demoníaca que invade a terra. Essa praga é descrita como um tipo de gafanhoto venenoso como o escorpião, que vem para infestar a terra. Esses escorpiões, gafanhotos não seriam mortais, não matariam ninguém, mas trariam tormentos terríveis sobre as pessoas. Muitos, diante dessa invasão, prefeririam ter morrido, mas a morte fugiria deles. Os homens não teriam mais o direito de morrer para escapar da punição. O texto diz que aqueles que possuem o selo de Deus, no entanto, não seriam atormentados. São os 144 mil selados, provavelmente aqueles que acreditam e passam a crer na pregação daqueles 144 mil também recebem aqui o selo para escaparem do tormento da ira de Deus. Mas o texto descreve essas entidades em termos muito demoníacos. Diz a partir do verso 7, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos compridos como de uma mulher, dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda como escorpiões e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Há muitos símbolos aqui. Muitas pessoas às vezes entram nessas neuras apocalípticas de tentar encontrar algum fenômeno tecnológico que seja isso. Alguns diziam que eram os helicópteros na guerra. Hoje eu já vi viralizando nos Instagrams da vida um monte de drone, tá vendo? O barulho dos drones, na verdade é o drone que vai ser. A gente não tem nenhuma referência necessariamente tecnológica aqui. A linguagem é animalesca, a linguagem é demoníaca. Não é a linguagem de algum instrumento, é a linguagem ou de demônios por si só. Essas entidades são, na verdade, demônios que saem do abismo para atormentar os homens, ou monstros mesmo. Figuras, seres monstruosos que são de alguma forma influenciados ou controlados, ou que vêm na força de Satanás para atormentar aqueles que estão longe de Deus. Nesses simbolismos aqui, essa horda de seres demoníacos é poderosa,
é uma horda sedutora, é uma horda imbatível, que fará com que muitos prefiram a morte do que ter que lidar com as manifestações da ira. Jesus falou isso algumas vezes, não falou? Falando sobre aqueles que maltratam os pequeninos de Deus, ele vai dizer que algumas pessoas eram melhor que colocassem uma pedra de moinho atada ao pescoço, se lançassem ao mar, porque era melhor nunca ter nascido do que fazer mal a um dos pequeninos de Deus. Haverá um momento em que esses homens tentarão nunca ter nascido, e Deus não lhes dará o alívio da morte. Eles já estarão experimentando a manifestação do inferno na vida presente deles. Verso 11 vai dizer que esses gafanhotos tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome hebraico é Abaddon e em grego Apolion, diz o texto. Esses termos, tanto Abaddon no hebraico como Apolion no grego, significam destruidor. Talvez seja uma referência ao próprio diabo ou a alguma força demoníaca muito forte. O que sabemos é que esses seres que virão atormentar os ímpios atuam debaixo da força do diabo. Terrível. Demônios andando sobre a terra, demônios atormentando, perseguindo, destruindo aqueles que vivem neste mundo. Você tem medo do diabo? Um dia os demônios estarão à solta, destruindo, ceifando o que puderem. Mas esse é só o primeiro ai. Diz o verso 12, o primeiro ai passou. Ele durará 5 meses. E eis que depois dessas coisas, vem ainda 2 ais. Temos então o segundo ai, a 6ª trombeta. Diz o verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. Mais uma vez, outro terço da humanidade seria morta. É o 3º terço da humanidade que é morto aqui em seguida. Se isso acontecesse hoje, nós somos 8 bilhões e um pouquinho de habitantes sobre esse planeta. Se Apocalipse começasse hoje e morresse uma 1/3 parte, então uma 1/3 parte do que sobrou, então mais uma vez uma 1/3 parte do que sobrou, teriam sobrado 2,3 bilhões de pessoas sobre a Terra, das 8 bilhões que temos hoje. Se considerarmos aqui nossa igreja como campo amostral, vamos chutar que tem umas 400 pessoas aqui esse domingo. Se isso acontecesse, 1/3, depois 1/3, depois 1/3, sobraria um pouco mais de 100 pessoas aqui nesse prédio. É uma quantidade terrível de mortes. É uma quantidade terrível. É uma catástrofe inimaginável. Esses anjos, então, liberam uma cavalaria infernal para matar. Diz o verso 16, o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. É um número grande, são 200 milhões de demônios ceifando a terra. 200 milhões. Talvez o número não seja literal, talvez seja só uma forma dele descrever que é um número gigantesco, mas quando João quis falar que ele está diante de um número incontável, ele diz, é um número que eu não consigo contar. Ele já falou isso outras vezes. Mas aqui ele fala que ele ouviu quantos eram. 200 milhões de demônios. Você pode levar isso de forma literal, de forma metafórica, mas é uma quantidade de poder maligno derramado sobre a terra inimaginável. Então diz o verso 17. Assim, nessa visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade. Pessoas flageladas por fumaça, asfixiadas por fogo, queimadas pelo enxofre, envenenadas, mortas. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles.
As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. Irmãos, imagens de profunda violência, imagens de profunda dor, uma imagem demoníaca. Um pesadelo terrível que recai sobre os ímpios que escolheram o caminho do mal. Permitam-me concluir. Sabe o que é terrível dessa história? O que é mais terrível nessa história é que mesmo com toda essa desgraça, os homens continuarão no seu caminho de pecado. Alguns se converterão, não pela ira derramada, se converterão pela pregação dos 144.000. E daqueles que crerem na pregação dos 144.000. A pregação do Evangelho ainda poderá salvar alguns nesse momento. Mas a ira derramada não virá para salvar ninguém. Não é aquela pregação de Jonas, que diz que a ira virá, a destruição vem, se convertam, dá tempo voltar pelo caminho. Não, não. É uma ira que vem não para salvar, é uma ira que vem simplesmente para vingar. É a consumação do tempo, onde não adiantará mais. Querido, então fuja. Fuja da ira hoje. Fuja da ira agora. Porque haverá um tempo que quando ela vier, ela não vai vir para trazer arrependimento. Ela virá simplesmente para que você beba até a última gota da vingança de Deus. É isso que a gente vê a partir do verso 20. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. A ira vem, a ira é derramada, os homens continuam prostrados diante dos demônios, prostrados diante dos falsos deuses, prostrados diante de suas maldades. Eu não sei se você leu as notícias, irmãos. Mas eu quero que você ouça isso com muito cuidado. Um dos assassinos de Natani, um dos assassinos da Natani, ele se passava por pastor nas redes sociais. Ele nunca foi pastor de verdade, nenhuma associação de pastores o reconheceu como tal, mas ele tinha nas redes sociais dele fotos pregando em igreja, cantando em igreja. Fazia anos que ele não andava na igreja, mas ele ainda mantinha essa imagem nas redes sociais de alguma forma. Veja, dentro das nossas igrejas, podem existir pessoas terríveis, que serão alvo de uma ira terrível. Não pense que porque você está aqui dentro, de social pano passado, está aqui dentro entregando ofertas todo mês, você ajuda no OANSE, você vem e trata todo mundo bem, talvez você seja batizado. Não ache que estar aqui dentro é o suficiente para que você não se torne alvo da ira. O que você precisa é estar escondido à sombra daquele que bebeu da ira em nosso lugar. E a única forma de fazer isso é crendo verdadeiramente nele, se arrependendo dos seus pecados, abandonando os homicídios, abandonando as feitiçarias, abandonando as idolatrias, e encontrando em Cristo sua única fonte de salvação, lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou você se entrega a Cristo verdadeiramente hoje, ou haverá um momento em que você vai preferir não ter existido, onde você vai tentar morrer e você não vai conseguir, porque a morte seria um alívio, e alívio nenhum haverá para você. E durante o seu tormento, enquanto a ira cai sobre a terra, o texto diz que os santos aplaudem. Os santos aplaudirão nos céus, com a satisfação da justiça, pela qual tanto ansiamos agora. Nós não praticamos justiça com as próprias mãos. Nós perdoamos, nós não nutrimos ódio dentro de nós. Mas algumas pessoas merecem ódio. Algumas pessoas merecem a ira e a vingança. Nós não damos,
porque sabemos que o único que é o verdadeiro juiz saberá o momento de dar. Ele poderá perdoar e trazer redenção àqueles que Ele quiser. Mas aqueles que não se esconderem na sombra de Cristo, que recebeu a punição por nós, receberão a justa paga de seus crimes. Mas uma sétima trombeta ainda tocará, o último ai. E essa trombeta, ela sozinha também vem com 7 flagelos, em forma de 7 taças da ira de Deus. Mas isso a gente vai ouvir quando continuarmos estudando o Apocalipse. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. O Senhor nos instrua e nos mostre o caminho de fugirmos da ira. Não permite, Senhor, que sejamos atraídos pelo mal, pelo pecado, pela violência, pela maldade. Que o Senhor traga à tua igreja um coração perdoador, um coração compassivo e amoroso, mas que a tua justiça se manifeste. Ó Senhor, se possível fosse, nós gostaríamos que todos encontrassem em Cristo o perdão. Gostaríamos, Pai, a nossa oração é que o Senhor salve os seus eleitos e, se possível, eleja mais alguns. Que o Senhor salve os seus eleitos, que o Senhor traga todos para se esconderem debaixo da sombra da cruz de Cristo, onde toda a ira Cristo bebeu e recebeu por nós. Mas sabemos, Pai, que muitos não quererão entrar pelo caminho estreito, que muitos preferirão a obra larga, preferirão a obra da carne. Aqueles, Deus, que se entregarem ao mal, aqueles que forem inimigos do teu povo, aqueles que emprestam suas mãos à violência, aqueles que não encontram Cristo, que a tua justiça, Pai, prevaleça sobre eles. Essa é a nossa oração, no santo nome de Jesus. Amém.